Queridos, nós estamos começando hoje uma série de 3 mensagens. Essas mensagens têm o mesmo título, A Caverna, e Deus quer falar conosco por meio desse tema. E eu quero convidar você a seguir essa série. Hoje é o primeiro episódio, então nesses próximos domingos, hoje é o primeiro e temos mais 2 pela frente, tá? E eu quero mais uma vez orar a Deus, pedir que o Espírito Santo seja o nosso professor. Pegue a sua Bíblia nas mãos, já pegue a sua Bíblia, fique com ela aí. Se você já quiser ir abrindo a Bíblia, já abra, antes da oração, no Salmo 57. Já deixa aberta aí a palavra nesse Salmo, Salmo 57. Nós vamos extrair algumas lições deste Salmo no dia de hoje. Vamos fazer uma prece, mais uma prece. Pedir que o Espírito Santo nos ensine mais uma vez. Nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, como alunos na Tua escola. E o Senhor é o nosso professor. E o Senhor prometeu enviar-nos o Teu Espírito para nos ensinar todas as coisas que precisamos. E nós estamos aqui abertos para aprendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Então fale ao nosso coração por meio do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. A caverna é um ambiente subterrâneo, normalmente úmido e escuro normalmente, habitado por morcegos, animais peçonhentos. Na história, especialmente em narrativas bíblicas, as cavernas foram locais de refúgio. Não que fossem o melhor local para estar. Normalmente não é um local agradável, de permanência longa. A despeito de, historicamente, ter aí os homens da caverna, né? Um período em que a humanidade usou muito as cavernas para se proteger dos animais, etc. Certo? Normalmente, as cavernas são usadas como um ambiente de refúgio, exatamente por serem de difícil acesso e serem locais comumente não habitáveis. Quando a gente fala assim, né, que alguém está na caverna, não é uma expressão assim de alegria, de comemoração, certo? A pessoa entrou na caverna, ela está reclusa, ela está fechada, ela está passando por um momento difícil. Normalmente, esta é a alusão, né? E esse Salmo 57, ele foi escrito por Davi, e ele tem apenas 11 versos. Eu quero ler com vocês esse texto. Por quê? Porque Davi escreveu esse Salmo de dentro de uma caverna. E há algumas lições importantes para extrairmos deste Salmo, de alguém que estava numa caverna e passou alguns dias lá, mesmo sem querer estar, para proteger a sua vida. E a reação deste homem dentro da caverna nos ensina muito, quando precisamos passar por momentos como este. Momentos de caverna, momentos de reclusão, momentos em que a gente se sente meio sozinho, meio recluso, meio fechado. E eu quero ler com vocês, tá? Eu gosto especialmente dos textos bíblicos onde revelam a dependência de Davi. E em vários textos da Bíblia, eu tenho escrito assim, Davi dependente, porque eu percebi em vários textos na história de Davi, o quanto que ele dependeu de Deus. E eu quero ler o Salmo com você, que diz assim, acompanhe a leitura comigo a partir do primeiro verso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti procuro segurança. Na sombra das Tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Eu chamo a Deus, o Deus Altíssimo. Eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Do céu Ele me responderá e me salvará. Ele derrotará aqueles que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Eu estou cercado de inimigos. Eles são como leões. Eles querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas. E a língua deles é como espada afiada. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus
e que tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, está bem firme, e eu cantarei hinos em louvor. Acorde o meu coração, minha harpa, a minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Senhor, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Davi passou por diversas crises, ele passou por várias ameaças de morte. Davi esteve à beira da morte muitas vezes. Ele liderou diversas guerras, exigiram dele estratégias minuciosas, muita disciplina, e diante de todos esses desafios e lutas, Davi, ele teve uma única segurança, e a segurança dele estava sempre em Deus. Queridos, nós temos que aprender essas lições maravilhosas da vida deste homem. Nesse Salmo 57, ele compôs dentro de uma caverna. E vocês sabem que a caverna, como eu disse, não é um lugar assim que ninguém gosta de estar. Davi não gostaria de estar lá. Ele esteve na caverna por uma circunstância. Especialmente Davi, que era um homem ativo. Imagina se trancar, se prender em uma caverna e não poder sair dali, porque corria risco de morrer. Ele era um homem muito ativo, um homem de guerra, um homem novo, dinâmico. Ele tinha muitas conquistas pela frente. Trancar-se numa caverna era algo contra ou contrário à sua natureza. A caverna não era o lugar mais desejável, mais confortável que Davi gostaria de estar. Mas naquela fuga que ele empreendera para fugir dos ataques do rei Saul, da ameaça de morte, ele encontrou esta caverna. E eu quero ler com vocês alguns episódios dessa correria de Davi, que o fez chegar nessa caverna, lá em 1 Samuel, capítulo 21. Vamos para esse texto. No capítulo 21, bem no finalzinho do capítulo, nós temos um episódio aqui bem inusitado. Davi estava buscando refúgio, ele estava fugindo do rei Saul, e ele busca refúgio junto de um rei, o rei de Gate, chamado Aquis. E ele, ao chegar ali, ele se sentiu ameaçado por aquele rei, e ele se fez de louco, e dali ele saiu. Então eu quero ler primeiro esse episódio do capítulo 21, a partir do versículo 10, diz assim: Então Davi saiu, e ele, fugindo de Saul, foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: Não há dúvida de que este é o Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos, ele se fez de louco. Ele fez de conta que estava louco, e quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como um doido. E ele rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos oficiais: Este homem está louco. Por que trouxeram para cá? Será que já não tenho bastantes loucos em volta de mim? Por que trazem esse doido para minha própria casa, a fim de aborrecer-me com as suas loucuras? Aí no capítulo 22 diz então: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Queridos, a maneira de Davi escapar da ameaça que ele sentiu de Aquis, porque a reação daqueles homens não foi favorável a ele, foi passar-se por louco. E ao passar-se por louco, especialmente naquele tempo, naquela região, havia uma crença popular de que quem tocasse ou maltratasse um louco
ou que possuía demônio, se tornaria semelhante a este louco. Então as pessoas evitavam ao máximo ter contato com pessoas loucas. Então ele conseguiu fugir facilmente. E ele foi para uma caverna. E o capítulo 22 diz que ele foi para a caverna de Adulão. Ele não permaneceu muito tempo nessa caverna. Até que no capítulo 24, no versículo 3, afirma que Davi mais uma vez se refugiou em uma caverna. E há um episódio interessante nessa caverna. Ele permaneceu ali dentro por algum tempo, capítulo 24, versículo 3. E Saul, ele também entrou naquela caverna, sem saber que Davi estava lá dentro. Vamos ler o texto? Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas, perto da estrada, e entrou ali na caverna para satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer o que quisesse com ele. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu servo, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Uma grandeza desta, irmãos, do rei Davi, que respeitou a escolha de Deus. Deus escolhe o rei e eu não posso ir contra a autoridade do Senhor. E ele teve a oportunidade de acabar com o seu inimigo naquele momento e não o fez. Você conhece a história? Quem não conhece, Saul, depois que ele estava longe, Davi sai na porta da caverna e ele chama Saul de longe e diz: Saul, você reconhece esse pedaço de tecido? Esse tecido é do seu manto. Eu tive a oportunidade de matá-lo, mas eu não o fiz. Não me tenha como seu inimigo. Isso abrandou o coração de Saul. Mas a minha atenção é chamada, e eu chamo a sua atenção para isso, para o que aconteceu lá dentro da caverna enquanto ele esteve escondido. Escondido. Eu não sei quanto tempo ele esteve ali, mas ali dentro ele compôs este Salmo 57. E neste Salmo 57, Davi demonstra ter tido 3 atitudes, 3 ações dentro da caverna que ele relata nesse salmo. E por que esse salmo é importante e foi escolhido como abertura dessa série? Porque ao passarmos por momentos de caverna, por momentos de reclusão, momentos de baixa, momentos em que você desce, momento em que você vai para as profundezas, momento em que você está na fossa, na pior, momentos em que você se considera o pior dos pecadores, parece que ninguém está do seu lado, você pode ter as mesmas ações que Davi teve. Davi nos faz um convite para aproveitarmos o momento de caverna para agirmos em 3 direções. E os primeiros versos, que é do 1 a 4, relata a primeira atitude que Davi teve. E nós vamos aprender para trazer isso para a nossa vida também. Vamos ler o texto? Olha só os textos, vamos voltar lá para Salmos, o Salmo 57. O Salmo 57, dos versos 1 a 4, observe a atitude, o que ele está fazendo na descrição dessas palavras. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. O que Davi está fazendo? Ele está abrindo o seu coração a Deus. Ele está fazendo uma súplica. Ele está orando.
A primeira atitude de um ser humano, segundo o exemplo de Davi, e que Deus deixou relatado para nós, para o nosso aprendizado, ao invés de chorar na caverna, nós podemos orar. Não chore, ore. Mesmo que seja chorar para Deus, o choro para Deus é uma oração também. Ele pôde ter falado essas frases aqui em lágrimas, mas ele estava orando, ele não estava apenas chorando, ele não estava apenas reclamando, ele não estava apenas lamentando, ó céus, ó vida, por que eu estou aqui? Sou teu servo, me escolhestes como rei, e agora permites que aconteça isso comigo. Ele não está reclamando de Deus, ele tomou um tempo para orar, e olha que oração linda: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti eu procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, queridos, que ele quer se abrigar nas asas de Deus. Não é nas asas de aves poderosas, como águia, por exemplo. Ele quer estar nas asas de Deus. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção. Até que passe o perigo, eu chamo, ou eu clamo o Deus Altíssimo, eu chamo a Deus que me ajuda em tudo, do céu Ele me responderá e me salvará, Ele derrotará os que me atacam, Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Nesses versos aqui, irmãos, ele fala sim de calamidade, mas ele está aqui demonstrando o quanto ele depende da graça de Deus para atravessar essas tribulações, para atravessar essas calamidades. E nós não somos diferentes, o quanto nós vivemos cheios de enfermidades e calamidades e problemas, pessoas sofrendo com dengue, dores nas juntas, gripes, viroses, tantas calamidades destruidoras que podem nos afetar. E nós temos calamidades também provocadas pelas tempestades naturais. Quanta calamidade aqui, irmãos, pertinho de nós, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e em tantos outros lugares do mundo, tantas calamidades. Vivemos em momentos de muitas calamidades financeiras, enxurradas, não apenas de água, mas enxurradas de problemas financeiros estão nos assolando. Vivemos, irmãos, o problema da calamidade social, onde está cada vez mais difícil conviver com o ser humano, porque o amor de muitos está se esfriando. E diante de todas essas calamidades, assim como Davi, nós devemos, ao invés de chorar, orar. A primeira atitude de Davi foi abrigar-se nas sombras das asas de Deus. Para Davi é muito mais importante estar sobre as asas de Deus do que as asas de um pássaro. Ele queria se abrigar nas asas do querubim, o Senhor, que era o seu protetor. E ali ele encontraria descanso. O verso 2 diz assim: eu chamarei o Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha o tamanho da fé de Davi. Ele vai executar. Na Nova Versão Transformadora, esse texto diz assim: ao Deus que cumpre os seus propósitos para mim. Queridos, não há bênção maior do que ter tranquilidade e paz de que Deus cumpre o seu propósito na nossa vida. É fácil achar que Deus está cumprindo os propósitos quando a gente passa num concurso. É fácil. Graças a Deus. É o propósito de Deus. Mas é difícil acreditar que o propósito de Deus está cumprindo em nós quando precisamos nos refugiar dentro de uma caverna.
Pois Davi está ensinando que é na caverna que a nossa fé é provada. É na caverna que a gente realmente reconhece que os propósitos de Deus são eternos para nós. É fácil chamar de bênção aquilo que é bom e agradável. Difícil é chamar de bênção quando Deus permite um acidente, uma doença, um problema. Mas se estamos nas mãos de Deus, se estamos debaixo das asas protetoras do Altíssimo, como Ele mencionou, Ele está cumprindo os seus propósitos em nós. Irmãos, foi assim com Paulo, cheio de paz no coração, lá em Romanos 14:8, eu vou citar, depois você lê, diz assim: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A rainha Esther, você se lembra o que ela disse? Assim eu irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci, mas eu vou, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. Você se lembra quando Ruth afirmou sem vacilar para Noemi, ela diz assim: onde quer que tu fores, eu irei, onde quer que pousares, pousarei, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quando Davi orou, irmãos, clamarei ao Deus que cumpre os seus propósitos para mim, ele estava crendo que Deus havia permitido a caverna para abençoá-lo. Você crê que a sua caverna também é uma bênção de Deus? Ellen White diz, irmãos, que Deus não permite nada na nossa vida que não seja para o nosso bem. Deus não permite nada que não seja para o nosso bem. Ele nunca vai nos esmagar sem propósito. A permissão dele é para o nosso bem, é para nos purificar, para nos fazer crescer. Davi sentiu tanta paz no seu coração, preso naquela caverna, que ele foi capaz de orar e dormir, descansar, sabendo que Deus estava com ele, cobrindo-o com as suas asas. O verso 7 até o 11, nós temos aqui uma segunda lição que Davi nos ensina. Eu quero ler também com vocês. Vamos ler, olha o que diz aqui. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em louvor a ti. Ele continua orando, mas a oração dele agora se transforma em louvor. Então, Davi ora e Davi louva. Você teria condições de cantar numa hora dessa? Pois Davi cantou. E ele diz assim, olha, cantarei hinos em louvor a ti, acorde meu coração, minha harpa, a minha lira, acordem, eu acordarei o sol. Ele começou a cantar antes do sol nascer. Ele acordou o sol com a sua canção. Perceba aqui, queridos, o verso 7 diz assim, ó, firme está o meu coração, e ele repete isso, meu coração está firme, por isso eu cantarei e entoarei louvores, o meu coração está firme em Deus, por isso eu louvo ao Senhor. Há uma frase, irmãos, que eu aprendi do pastor Williams Costa Jr., numa palestra que ele fez sobre louvor, e ele disse assim, louvar a Deus é reconhecer que o que está acontecendo conosco é o melhor que Deus pode permitir. Não louvamos simplesmente porque queremos cantar. O cântico é uma expressão de louvor. Podemos louvar de outras maneiras. Mas quando ele decide louvar cantando aqui, irmãos, é porque ele está feliz dentro da caverna. Ele repete essa mesma expressão, esse mesmo louvor, no Salmo 108, verso 1. Quer ver? Dá uma olhadinha lá. São as mesmas palavras. Salmo 108, verso 1. Um pouquinho mais para frente aí. Ele diz exatamente assim. Olha só. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme, eu cantarei hinos em seu louvor. Isso quer dizer que Davi não louvou apenas naquele momento de caverna.
ele tinha uma vida de louvor a Deus. É isso que faz a diferença. Aqueles que têm a capacidade de louvar nos momentos de crise é porque já vinham tendo uma vida de louvor a Deus. Reconheceram em todos os outros momentos a soberania da vida, a soberania de Deus na vida deles. E se Deus foi soberano em todos os momentos, está sendo agora também. E eu tenho razões para louvá-lo. Eu me lembro de Paulo e Silas na prisão, você se lembra também? Eles apanharam. Eles estavam sangrando, foram colocados com os pés amarrados, presos ao tronco, no cárcere interior. E eles então, à meia-noite, cantavam louvores a Deus. Sangrando, eles cantavam. Nos momentos de crise, irmãos, quando nós enfrentamos as crises, enfrentamos as nossas cavernas, há aqueles que reclamam e há aqueles que clamam. Há aqueles que choram e há aqueles que oram. Há aqueles que se espantam e há aqueles que cantam. Você está cantando ou você está só se espantando com as crises? O Senhor quer ouvir de nós, dos nossos lábios, louvores a Ele nos momentos de caverna. Porque Ele está lá, na caverna, com você. Ele está lá. É muito fácil achar que Deus está conosco só nos momentos bons e que Ele nos abandonou nas crises. Esse é um tipo de relacionamento com base nos méritos, nos nossos méritos. Eu não estou bem, Deus me abandonou, eu preciso voltar a sair da caverna, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar a trabalhar para Jesus, para me sentir amado. Não é pelos nossos méritos que o Senhor nos acompanha, é pelos méritos de Cristo. O nosso coração precisa estar firme em Deus, nas promessas de Deus, para termos então uma vida de louvor a Ele. E uma vida de louvor, irmãos, é uma vida missionária. Você se lembra o que aconteceu lá com Paulo e Silas, quando eles cantavam? Houve um terremoto e houve a conversão do carcereiro e de toda a sua família. E o Davi fala aqui também, nos versos 9 e 10, sobre ser missionário enquanto canta. Voltando aqui para o Salmo 57, no verso 9 diz assim: Senhor, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos, as pessoas saberão de ti, porque eu vou louvar para elas, no meio delas. Olha o verso 10. O teu amor chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Até aqueles que estão nos céus, os anjos, os principados, vão assistir o meu louvor. Saberão do teu amor, porque eu vou dar testemunho cantando. Irmãos, Davi, ele é um exemplo para a gente. Assim é comigo, assim é contigo. Quando nós louvamos a Deus, nós passamos a ter um forte testemunho. Mas é triste, irmãos, quando estamos na caverna reclamando, nós também testemunhamos. E testemunhamos contra, porque as pessoas veem que nós estamos meio que de mal de Deus. Estamos meio afastados do Senhor, como que não crendo nele. As pessoas sabem disso. Mas aqueles que estão em crise, no meio da crise, louvam, é um testemunho extraordinário. Já visitou alguém quase morrendo de câncer? E você foi lá para confortar e saiu confortado? Já aconteceu com você? Comigo várias vezes. Saí de lá, a pessoa deu um testemunho enorme. Eu pensei que ela estava lá se entregando, me lembro. A pessoa que eu mais lembro agora nesse momento, lá na cidade de Amambai, 6 meses morrendo de câncer na cama, definhando, pele e osso. Todas as vezes que eu a visitei, ela estava bem. Ela falava: pastor, vamos cantar? Vamos? E cantávamos. Ela com dores, irmãos, com feridas nas costas, sofrendo, apodrecendo na cama. E ela cantava do Senhor Jesus. Ela sorria e falava assim: pastor, eu amo Jesus. Era um testemunho. Eu saía de lá revigorado.
Mas quando entramos na caverna e reclamamos, o nosso testemunho vai contra o nosso Salvador. Mas eu quero me deter agora, para terminar, na terceira ação de Davi. Qual foi a primeira? Davi orou. Qual foi a segunda? Ele louvou a Deus. E qual foi a terceira? A terceira está em 2 versos, no verso 5 e no verso 11 do Salmo 57. E eu vou ler esses 2 versos agora com você. Tá? Esses 2 versos, eles se repetem, e ele diz assim, ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. E o verso 11, ele diz as mesmas palavras, ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Esse refrão, porque isso aqui é uma canção, né? Esse refrão que ele faz aqui, manifesta, irmãos, a grandeza de Deus, de tal modo que o povo seja compelido a reconhecer que tudo que procede do Senhor é maravilhoso aos nossos olhos. Ele está aqui exaltando o nome do Senhor. Exaltando. Louvar é pelo que o Senhor faz. Exaltar é pelo que o Senhor é. E ele agora exalta o Senhor. E ele quer que todos os povos reconheçam a grandeza do Senhor. Ele está no trono. Nada passa desapercebido para ele. A Bíblia Andrews faz um comentário sobre esse texto. E eu quero ler para vocês, que diz assim: a glória de Deus é a sua bondade. A glória de Deus é o seu caráter, e toda a terra precisa ser iluminada pelo conhecimento da sua verdadeira natureza, que é amor, verdade e justiça. Todo mundo precisa ser iluminado. E são aqueles que estão na caverna, adorando a Deus, exaltando a Deus, que mostram para todo mundo o verdadeiro caráter de Deus. Os teólogos relacionam esse verso de Davi, que deseja que Deus seja exaltado acima dos céus e da terra, com Apocalipse capítulo 18, verso 1. Vamos ler? Há uma relação aqui que os teólogos fazem entre esse texto de Davi e Apocalipse capítulo 18, verso 1, que diz assim: vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Nós precisamos assumir o nosso papel como esse anjo aqui. Esse anjo de Apocalipse é a igreja, são os mensageiros da igreja, que agora estão voando pelo meio do céu, com grande autoridade, e a terra está se iluminando com a glória da igreja, que está revelando o caráter de Deus, soberano, até mesmo sobre as crises que nós enfrentamos. Nós precisamos, irmãos, difundir o caráter do Senhor, o verdadeiro caráter dele. E não é reclamando que a gente faz isso. As reclamações de alguém que diz que conhece a Deus, irmãos, é uma afronta a Deus. E um mau testemunho para aqueles que não conhecem. Talvez haja tantos incrédulos a respeito de Deus por conta dos maus testemunhos daqueles que dizem crer e não creem. E nos momentos de crise revelam a sua falta de fé. Nós não temos tempo a perder com coisas periféricas, nesses dias intensos, de intensos acontecimentos que nós estamos enfrentando. Nós não podemos nos envolver simplesmente ou demasiadamente nas coisas deste mundo, ou apenas nos noticiários que a gente se depara. Nós precisamos fazer como Davi fez. Estando em crise ou não, orar, louvar e exaltar a Deus. Durante essa semana, nós vamos orar para que isso aconteça. Vamos pedir para Deus, o Espírito Santo, habitar em nós, a fim de que a gente ore mais, a fim de que a gente passe mais tempo na presença de Deus. Eu hoje experimentei algo extraordinário.
E todas as vezes, irmãos, que isso acontece, é sempre extraordinário. E eu fico pedindo para Deus, Senhor, faça com que isso seja sempre, porque nem sempre é assim. Mas eu passei o dia sozinho hoje em casa. Minha agenda era 5 horas na comissão da igreja. Eu tinha que estudar esse sermão, prepará-lo. Tinha que preparar a mensagem de amanhã, no encontro dos homens, sobre a chave. E eu decidi só fazer isso. E orar o tempo todo. E pedir que Deus estivesse ali comigo. Fazendo comigo. Estando comigo. Sem fazer outra coisa. Sem olhar internet, sem ver televisão. Estando ali com Deus. Todas as vezes, irmãos, que chamamos Deus para a nossa vida, Ele vem. Todas as vezes. É por isso que Satanás fica dizendo para você que da caverna você não pode orar. Que você tem que primeiro sair da caverna para orar. É por isso que ele fica dizendo para você que você precisa primeiro resolver o problema do pecado, que você precisa ser bonzinho de novo, porque ele sabe que se você orar, o Senhor entra na caverna com você e te faz sorrir em meio aos problemas. Ele sabe disso. O inimigo treme quando a gente ora, o inimigo treme quando a gente louva, o inimigo treme quando exaltamos o caráter de Cristo. Por isso que o louvor, a oração, o louvor e o desejo de exaltar a Deus transforma o caráter dos filhos de Deus. E o meu desejo esta noite, irmãos, é que essa semana seja uma semana de oração, louvor e exaltação na sua vida, mesmo na caverna. Eu sei que pode haver alguém aqui na caverna agora. E a caverna de um é diferente para o outro, né? Talvez você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida. Muito difícil. E talvez humanamente você não consiga ver nem saída, nem solução. Talvez haja alguém aqui que não esteja com a fé muito alicerçada em Deus. Talvez algum empresário com uma crise financeira que não vê saída, não consegue saber como vai arcar com os compromissos que tem diante da família, da sociedade. Talvez haja um jovem aqui, um pai, um filho. As nossas crianças também passam por caverna. Queridos, faça como Davi. Ore, louve e exalte a majestade de Deus. E a sua vida vai mudar. Deus vai colocar o inimigo nas suas mãos. E ainda vai te dar amor para você poupar a vida dele. Como fez com Davi. A fim de que você ache graça diante do seu próprio inimigo. O Senhor, Ele dá abrigo debaixo das suas asas. Ele sustenta diante das calamidades. Ele se manifesta com a sua graça para cumprir os seus propósitos na vida daqueles que o buscam. É por isso que eu quero orar com você agora. E ao orar, coloque-se nas mãos de Deus. Você quer fazer parte dessa oração? Você quer durante essa semana fazer como Davi fez? Quer? Participe então comigo dessa oração, ficando em pé. E eu vou colocar o seu nome também nessa prece. Pai querido, naquele dia em que Davi entrou naquela caverna, o Senhor tinha tantas lições para ensinar para ele e para nós também. Porque o Senhor fez com que essa canção que Ele compôs lá dentro chegasse até nós para nos ensinar que ao passarmos por situações semelhantes ao que Davi passou, podemos ter a mesma certeza que ele teve, de que o Senhor estava com ele, e o Senhor está conosco. O Senhor nos cobre com as suas asas poderosas, o Senhor cumpre os teus propósitos em nós, o Senhor pode nos livrar dos nossos inimigos. Então dá-nos um coração que ora,
Um coração que ora, Senhor, é um coração que confia somente em Ti e não em nós mesmos. Estamos cansados, Senhor, de buscarmos soluções e não encontrarmos. Estamos cansados de ver que as nossas soluções são tão passageiras. O Senhor é o único que pode salvar. O Senhor é o único que pode resolver o nosso problema definitivamente. E nós colocamos agora os nossos problemas nas Suas mãos. Nós estamos orando a Ti, Senhor. Dá-nos um cântico para louvá-lo, reconhecendo a Tua soberania e exaltarmos o Senhor pelo Seu caráter, mostrando para todos os que estão ao nosso redor o Deus a quem confiamos. Cuide, Senhor, de cada um de nós aqui, mesmo na caverna. Em nome de Jesus. Amém.